Um famoso cavaleiro está prestes a conquistar um império que se estenderá da Grécia até o rio Indus, no Paquistão. Seu nome? Alexandre o Grande. Nada disso seria possível sem o garanhão que ele cavalga em batalha. Mas esse animal é mais do que um veículo para as conquistas. Iremos descobrir que o cavalo tem um papel-chave em quase todos os empreendimentos do homem. Pensamos na história como uma linha de tempo, uma série de acontecimentos que se estendem a 2000 anos no passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas, interagindo em bilhões de anos, agindo juntas para criar tudo o que conhecemos no universo, nosso planeta e nós mesmos. Quando vemos os momentos mais épicos pelas lentes da ciência e sob uma nova luz revolucionária, os movimentos dos átomos agitam os movimentos dos homens, das civilizações. A história, como a conhecemos, está ficando maior. O alarme de Paul Revere anunciando que os britânicos estavam chegando tornou-se uma lenda americana. Mas enquanto a história tradicional nos conta que a cavalgada da meia-noite é um momento-chave na Revolução Americana, a grande história revela conexões com eventos que envolvem toda a humanidade. Desde as roupas que vestimos e as conquistas, ou a queda de impérios, até a revolução da linguagem. E é o cavalo que liga todos eles. A grande história volta no tempo 6.000 anos antes de Paul Revere. As pradarias da Ásia Central. Estes primeiros nômades estão falando uma língua antiga conhecida como proto-indo-europeia. Suas palavras irão certamente se espalhar e se desenvolver, ramificando-se a partir de uma rota comum até chegar ao italiano, espanhol, grego, russo, hindu, alemão, inglês, fornecendo-nos as línguas faladas por quase a metade do mundo. Porque a propagação da língua começa aqui. Porque estes são os primeiros povos na Terra a cavalgar cavalos. E isso cria uma estrada entre seus mundos. Não estaríamos tendo essa conversa, pelo menos não em português, se não fosse pelo papel do cavalo em espalhar a língua, a cultura e os seres humanos. A grande história nos mostra o poder escondido do cavalo como o mensageiro que deu a Paul Revere suas palavras. E a maneira mais rápida de divulgar uma ideia. Seja um alarme, uma língua ou uma inovação. A grande história volta 2000 anos no tempo. Até a Roma Antiga. Os cidadãos romanos usam tradicionalmente túnicas, mas é difícil andar a cavalo em roupas assim. Quando os romanos se movem em direção ao norte para conquistar os bárbaros, eles notam que seus inimigos usam algo diferente na batalha. Calças. Calças são mais quentes e muito mais confortáveis para usar no lombo de um cavalo. A cavalaria romana faz a troca. E logo os guerreiros e homens de todos os lugares. Cavalos são a chave de Paul Revere. E você e milhões de pessoas ao redor do mundo usam calças. Então, enquanto a história tradicional segue Paul Revere até a Revolução Americana,
A grande história liga sua história a uma série de transformações épicas, todas colocadas em marcha por um animal revolucionário. Desde o momento em que o primeiro cavaleiro saltou no lombo de um cavalo, quase 6.000 anos atrás, ambas as criaturas se transformaram. O homem cuida de seu cavalo. Ele limpa, adestra ele, coloca ferraduras nele, o ajuda a procriar. E em troca, o cavalo nos dá a força de seus músculos, que nos leva à vitória na guerra. No âmbito do Grande História, é difícil pensar em qualquer outro mamífero que teve tanto impacto na história humana como o cavalo. Entre todos os animais da Terra, por que o cavalo se tornou o mais importante aliado do homem? Há estimados 6,6 milhões de espécies de animais terrestres, mas milhões deles, como os insetos, são pequenos demais para serem úteis, e outros são difíceis demais para domesticar. Carnívoros, por exemplo, são muito caros para alimentar. Alguns, como o elefante, demora tempo demais para atingir o tamanho completo. Outros, como as zebras, são geniosos demais. Para serem úteis para puxar e cavalgar, um animal precisa pesar pelo menos 45 quilos, o que elimina quase todos, deixando-nos com um pouco mais de uma dúzia de mamíferos que se alimentam de grandes plantas. E dentre eles, somente o cavalo tem a exata combinação de força, temperamento e, acima de tudo, velocidade. Cada perna é como uma mola gigante que pode impulsionar um animal de 554 quilos a velocidades 6 vezes mais rápidas que o ser humano médio. Uma vez que você domestica um animal que tem mais habilidade do que você mesmo, você mudou todo o jogo. O rei Felipe dá ao seu filho de 12 anos um garanhão negro. O cavalo parece ser indomável, mas o menino o vence. Durante uma década, o menino irá cavalgar este mesmo cavalo até entrar para a história. O nome do menino? Alexandre. Por 6.000 anos, os cavalos serão os veículos principais das conquistas. Eles fazem grandes impérios serem possíveis. No auge do seu poder, Alexandre o Grande comanda um império que engloba 5,2 milhões de quilômetros quadrados. Cavalos ajudam Roma a se expandir da Britânia até o norte da África e o Império Persa a aumentar para 12,4 milhões de quilômetros quadrados. Estes impérios são grandes, mas que força secreta os impede de se tornarem ainda maiores? A grande história é uma nova maneira de olhar para o mundo. Ela revela como o cavalo é o único animal certo para ser o melhor amigo do homem. Trazendo revoluções à maneira como falamos, ao que vestimos e tornando possíveis grandes impérios. Mas por que esses antigos impérios enormes não se tornaram ainda maiores? As evidências sugerem uma teoria surpreendente: que os antigos impérios têm um limite de tamanho determinado pelo cavalo. Se os limites externos de um império têm mais de 14 dias de distância a cavalo da capital,
torna-se uma luta manter o controle. A velocidade das comunicações é essencial para o Império. Você tem que ser capaz de enviar mensagens para a fronteira e levá-las de volta com um espaço razoável de tempo. Se não puder fazer isso, seu Império não é competente. Você não pode responder aos ataques, não pode responder às crises. O Império Mongol se expande bem além do limite de um tamanho sem precedentes de 33,7 milhões de quilômetros quadrados. Os mongóis controlavam tanta terra que poderia demorar mais de um ano para receber mensagens ou suas tropas viajarem para os limites externos do Império. Mas durante um século, rebeliões dividem o Império Mongol em 4 territórios menores, cada um com 5 a 13 milhões de quilômetros quadrados, não coincidentemente iguais ao tamanho do Império Romano a esta altura. Do outro lado do mundo, os impérios das Américas são mínimos em comparação. O maior deles, o Império Inca, é apenas uma fração do tamanho do que uma vez foi Roma. Ao norte, os astecas reivindicam apenas 199,4 milhões de quilômetros quadrados. Por que estes impérios do Novo Mundo são ofuscados por aqueles do Velho Mundo? Por uma importante razão. O Novo Mundo não tem nenhum cavalo. De fato, os incas confiam em corredores chamados chasquis para entregar mensagens e mantimentos. Com o cavalo, você pode ir do ponto A ao ponto B separados por apenas 160 quilômetros de distância. Não é uma grande coisa. Para pessoas que correm, é um grande feito. Por que uma parte do mundo tem cavalos e outra não? Você pode pensar que é porque cavalos não conseguiam chegar às Américas até que os europeus os trouxessem aqui em navios. Mas uma evidência fóssil revelou uma novidade. Os cavalos nasceram nas Américas. Os cavalos são nossos. Eles têm sido nossos desde o início dos tempos. A grande história volta no tempo 50 milhões de anos. Quando a Terra se aquece, florestas úmidas se tornam pradarias. Os ancestrais dos cavalos atuais descem das árvores e vão para as planícies. Eles se adaptam ao seu novo meio ambiente e desenvolvem longas pernas e corpos musculosos que os permitem fugir dos predadores, dando-lhes a velocidade que um dia seria tão fundamental para a história humana. Então, o que aconteceu com os cavalos americanos? Eles cruzam trilhas com os primeiros americanos que atravessam a ponte da terra de Bering durante a última era do gelo, não como transporte, mas como alimento. Eles provavelmente caçaram o cavalo, levando-o à extinção. Mas alguns cavalos tiveram melhor sorte, atravessando a mesma ponte da terra que também trouxe pessoas. Com certeza colocando-os no lugar certo, na hora certa, para que os habitantes da Ásia Central os domassem. O cavalo tinha um ótimo plano para simplesmente cair fora. Se não fosse por isso, onde estaríamos hoje? Mas as civilizações das Américas não terão os benefícios deste aliado fundamental. Quando os cavalos finalmente retornaram para as Américas com os espanhóis nos séculos XV e XVI, generais como Hernán Cortés se chocam com as culturas sem cavalos do Novo Mundo. E
decisivamente vence. Nos primeiros conflitos entre os povos nativos e os espanhóis, estes eram capazes de usar os cavalos para fazer surpresas e lutas frontais. Isso nunca aconteceria se os povos nativos tivessem cavalos. Quando os nativos veem estes cavalos, eles têm 3 reações. Mas que diabo é isso? Uau, olha as coisas que ele pode fazer. Eu quero um. E eles vão da reação 1 até a 3 em apenas 5 minutos. Durante 200 anos, os cavalos espanhóis transformam a vida nativa americana em toda a sua extensão. Uma vez que eles têm o cavalo e adotaram a cultura do cavalo, eles se transformaram em guerreiros montados e também caçadores montados, que agora cavalgam por toda parte através de grandes planícies. E assim como os mongóis e os romanos antes deles, estas tribos nativas, como os comanches, rapidamente expandem seus impérios no dorso dos cavalos. De fato, os espanhóis tinham um nome para isso, chamavam de Comancheria, uma área de 960 quilômetros de sul ao norte e por volta de 640 quilômetros do leste ao oeste, e dominaram completamente esta área. Portanto, o cavalo mudou inteiramente não apenas a cultura dos índios americanos, mas a história do oeste. Onde o cavalo consegue sua força de animal? O segredo reside no cosmos. A grande história muda a maneira que vemos o mundo. Ela revela que a força e a velocidade dos cavalos estão relacionadas ao tamanho de nossos impérios antigos. E permitem a disseminação de ideias. E nos levam além dos limites humanos. Mas como a força do cavalo dominou a história humana, dando-nos o poder de subtrair a energia do espaço. Toda a energia que conseguimos nos alimentando pode ser rastreada até uma única energia: a do Sol. Os humanos não podem absorver diretamente a energia do Sol, mas as plantas podem, o que significa que planícies verdejantes como estas são reservas imensas de energia. Mas comer toda esta grama não é uma opção para os humanos, já que é essencialmente celulose, uma substância que não podemos digerir. Para obtermos energia desta grama selvagem, podemos esperar que outros animais a comam, e daí então comê-los. Mas há um problema. No momento em que a energia chega a nós pela cadeia alimentar, muita coisa se perdeu. Plantas como a grama perdem 90% da energia solar que absorvem. Animais que comem grama perdem outros 90%. No momento em que estivermos comendo um filé, outros 90% são perdidos. Eu não posso comer grama por causa do meu tipo de organismo. Olhe para toda essa energia armazenada nessa grama, e isso é frustrante, eu não posso alcançá-la. Então, o que vou fazer se eu for realmente esperto? Eu domestico um animal que possa comer essa grama. Assim que os humanos começam a cavalgar cavalos comedores de grama, nós damos um passo mais perto da fonte de energia e conseguimos o impulso principal da força. Aprender a domesticar o cavalo foi um tipo de revolução energética. Um cavalo pode produzir por volta de 8 ou 9 vezes a potência de um ser humano. Então, em vez de carregar mantimentos você mesmo, você pode ter cavalos carregando-os. Portanto, isso é uma energia próspera.
Por milhares de anos, o cavalo será o nosso motor. Nós certamente encontramos novas maneiras de subtrair a energia do sol, queimando carvão e óleo por energia. Mas, mesmo assim, nós ainda usamos a linguagem do cavalo para descrevê-la. O trem é o cavalo de ferro. O carro foi primeiro chamado de carruagem sem cavalo. E na maioria dos casos, quando nós medimos a força de uma máquina, ainda voltamos a nos referir à força de nosso animal aliado mais revolucionário. O cavalo dá aos humanos acesso a muito mais energia, e não é surpresa que usemos o termo cavalos de força nos dias de hoje. Mas a história do cavalo é apenas o começo. Existe um enigma muito maior oculto na grande história. Cada episódio revela uma pista. Mega estruturas. Cafeína. E o gelo são a chave. Assista a todos eles e você verá a revelação desse grande mistério. A grande história do tempo e do espaço. A nossa grande história.